Sim. Vamos só fechar os olhos um bocadinho, respirar fundo. Está bem. Que lindo. Ok, vamos lá. Então vá. Agora quando fluir, começa a fluir. Sim. Agora vou dizer... Olá, amigas! Susana, estás nervosa? Muito. Mas dá só um olá. Olá. Esta pessoa é a minha professora, melhor professora de yoga do mundo, pior aluna de yoga do mundo, que não tenho vindo, mas não tem mal. Eu acho que ficaste com os ensinamentos lá, sabes? Talvez. Sim. Mas não tem dado, estávamos a falar disso em off, como dizem por aí. Estás nervosa, acabaste uma aula agora. Sim. E eu queria muito gravar contigo, que eu estou sempre a falar de ti. God, é difícil, não é? Primeiro quero falar de uma coisa que é cosquice pura, nunca falei disto contigo, mas no retiro ouvi alguém falar, e tu já tinhas dito aqui uma outra vez, preciso de saber sobre Marrocos. Ok. Porque tu foste para Marrocos, Sim. Apaixonaste por um berber, Sim. Andaste por lá 8 anos. God. Sim. E eu ouvi que tu ias para Marrocos, chegaste a ir para Marrocos sozinha, de smart, para o deserto. Uau, sim. Conta-me essa história, que eu não sei mesmo. São muitas vidas atrás. Sim, então, portanto, eu vivi lá 8 anos, nunca cheguei a ter visto, portanto, 90 em 90 dias vinha a Portugal. E algumas vezes ia de avião, e quando tinha muitas coisas para levar, não é? Porque viver no deserto não é propriamente fácil. Foi assim das maiores aprendizagens que eu já tive na vida, e que hoje olho para trás e eu percebo que me abriu este lugar de observação de mim própria, das outras pessoas, da vida. Porque no deserto, tu estás mesmo no deserto e tu aprendes a viver com os ritmos da terra. Ok. Aprendes a observar as pessoas numa cultura que é completamente diferente, então, mas mesmo noção de que tu és produto do sítio onde tu nasces. Portanto, não há certos, não há errados na vida, depende só do lugar onde tu nasces. Portanto, o contexto social onde tu nasces vai ditar grande parte daquilo que tu és. E, portanto, ter essa abertura começou-me aqui a despertar, acho eu. Mas tu foste de férias e decidiste ficar? Não, mais ou menos. Mais ou menos. Não, eu fui de férias, adorei o país, sempre disse convidei uma amiga para ir, que na altura disse, olha, eu acho que Marrocos vai ser a viagem da minha vida. Na altura nem sabia bem o que estava a dizer. E ela disse, ok, eu vou contigo, e ficamos com uma viagem para fazer para a Índia, que é a minha viagem de vida. Eu disse, ok, feito. Então fomos as duas para Marrocos, de carro também. Para o deserto? Pá, entramos por Tanger, atravessámos o país, fizemos na altura a costa, portanto o Asilá, fizemos Boalidia, Marrakech, Essaouira. Depois de Essaouira descemos até Agadir. De Agadir fizemos pela parte de dentro para ir para o Ouarzazate, que é a cidade do cinema, depois Deserto Negro, e depois chegar então até ao deserto, que foi assim Meu Deus do céu. Eu acho que foi um ato de fé, porque a gente chegou à noite, tu não tinhas estradas alcatroadas, tinhas pistas, ias chegando mesmo... Era um ato de fé, ou seja, tu acreditavas que aquela estrada te ia levar a algum lado. E que ia correr bem. E que ia correr bem, sim. Nós estávamos a primeira vez que eu fui foi em 2008. Meu Deus. 2008. Tu adoraste logo? Eu adorei logo, fiquei com uma sensação de casa. Depois, isto foi em agosto. Portanto, agosto, deserto em agosto, não é? Estás a imaginar as temperaturas, o calor, loucas. Chamavam as portuguesas loucas, e éramos portuguesas loucas mesmo, porque havia uma abertura dentro de nós para viver as coisas que é como se já tivéssemos estado lá, não sei explicar bem. E depois a TAP começou a abrir os voos para Marrakech. Para Casablanca na altura, Casablanca. Em outubro de 2008. E tornou mais fácil o andar cá então e lá. fomos inaugurar o primeiro voo. Ok. E aí ficámos 15 dias mesmo no deserto. E foi mais outra amiga nossa. E pronto, e depois aí a relação amorosa desenvolveu-se. No deserto? No deserto. Meu Deus. No deserto. Ok. Eu depois em 2009 fui lá 10 vezes. Se pensares que o ano tem 12 meses, não é? Eu ia lá praticamente todos os meses. E tive que tomar uma decisão. Ou ficas cá, ou vais para lá. E pronto, e depois na altura fui.
Portanto, eu era jornalista, que é a minha base de formação. Era, assim, não sabia. Sim, trabalhava na revista Marketeer, portanto trabalhava com marcas, estratégias de comunicação, publicidade. Temos de falar! Não sabia. Pá, era um emprego super confortável, estável, não é? Uma vida citadina, tudo tranquilo. Pá, imensas viagens, aqueles produtos que mandam para tu experimentar, ou seja, tudo... Seca. Pá, sim, uma vida fixe. Uma vida super fixe. E eu pensei, ok, tenho isto seguro deste lado, ou então posso ir viver uma aventura e ver quando é que isto me leva, não é? A verdade é que transformou mesmo a minha vida, sim. E o yoga? O yoga, então, é yoga. Nasce lá? Nasce lá. Ok. Nasce lá no meu último ano lá. Nasce o yoga, ou a yoga, porque é uma palavra feminina. Aprendi, Mascarenhas. Sim. Ok, é uma palavra feminina. É uma palavra feminina de sânscrito, é a yoga. E nasceu também a astrologia. A astrologia já tinha surgido com a observação dos céus, não é? Porque, claro, tu tens os horizontes abertos, portanto, rapidamente me apaixonei pelo ciclo da lua, não é? Ok. Porque tu percebes a lua a ir crescendo, não é? Das imagens mais bonitas que eu guardo é estar no cimo de uma duna, a ver o pôr do sol, e tu viras costas e tens o nascer da lua cheia do outro lado, não é? Porque estão os dois em opostos, pá, é super bonito. Ou seja, então, tu aprendes a viver e a celebrar os ritmos de vida lá. Então a observação dos céus foi logo uma coisa que me surgiu aberto, tudo certo, não é? E depois corria na altura e comecei a fazer yoga. Ok. E tu trabalhavas lá? Eu trabalhava lá. No início ainda trouxe alguma coisa do jornalismo para fazer, ainda escrevi, ainda fiz uns suplementos sobre Marrocos para a Visão, salvo erro, ou para a Sábado, já não me lembro lá. Mas depois tu trabalhas essencialmente com turismo. A família do meu namorado tinha um albergue no deserto, portanto começámos a organizar viagens, eventos, abrimos depois uma agência de viagens cá em Portugal. Ok. Para a malta que tratava tudo. De cá para ir para lá com tudo organizado. Sim. Tratávamos essencialmente só de Marrocos. Porque essas viagens de carro, começaste com a viagem de É porque isso é assustador ir para o deserto de Smart. Foi super giro. Eu tinha um Smart, 2 lugares, e decidi vir passar o Natal em família. E os voos estavam caríssimos. E eu não tinha muito tempo na altura. Tinha o meu pai doente, então era uma viagem curta, só mesmo para ir matar saudades com a família do deserto. Graças. E depois regressar. E então, decidimos à última hora, vamos, 4 ou 5 dias, que é uma viagem louca, são quase 2.000 quilómetros de cada vez, não é? Portanto, aquilo que nós fazíamos era sair de Lisboa, meia-noite, para chegar... Fazer a viagem durante a noite até Tarifa, para depois apanhar o primeiro barco da manhã. Depois a alfândega em Tanger é sempre assim uma aventura. É peculiar. É muito peculiar. É preciso um bom jogo de cintura. E depois era a viagem maior, era o troço maior, porque de Tanger ao deserto são 1.000 e tal quilómetros, sempre a atravessar o país. Mas a paisagem de Marrocos é um país de contrastes, é super bonito. Nunca me senti em perigo. Não, nunca. Pois, sabes que eu tenho sempre vergonha de falar disto porque eu acho que isto é errado, mas eu descobri que tinha preconceitos quando fui a Marrocos. Sim. E ainda não consegui... Também não estou zangada com Marrocos, não é? Mas sim, não me deixou nada confortável. Tu tens vários. Mas tive uma outra situação que eu pensei, estou a ser preconceituosa, isto é injusto. Depois uma outra situação, eles nos querem enganar, que há em todos os países, até ali no Chiado, não é? Mas eu pensei, eu estou a ser preconceituosa a dada altura e tenho razão, porque eles estão a ser maus para nós. E então fiquei um bocadinho revoltada e andei sempre desconfiada, uma semana sempre tensa. E não queria nada, porque toda a gente que me fala bem, que é tranquilo, e eu se calhar havia de lá voltar. Para um bocado para desmistificar. Sim. Sabes que Marrocos é um país, tem vários países dentro do próprio país. Primeiro tem uma grande... Em termos de população, eles têm, a maioria da população é berber, que é a população amazigh, que são os naturais do norte da África. E depois tem a população árabe, são todos muçulmanos, mas são diferentes a nível cultural. E todos vivem essencialmente muito de a troca do negócio, é uma coisa muito cultural, portanto não dá, e acredita que eu tentei isso várias vezes. Imagina, eu ia ao souk, né, para ir comprar
o que quer que precisasse, 1 quilo de maçãs. O quilo de maçãs tinha sempre um preço diferente. E para mim e para toda a gente. Porquê? Porque tu tens que negociar o preço. Não há mesmo um preço assim? Fixo. Não. Mas tu cultural. não te sentias lá insegura? Não. Que engraçado. Não. E eu cheguei a fazer, dessa vez de Smart éramos 2, mas eu fiz várias vezes a viagem sozinha. Pois. Ai pá, mas isso já roça ali o inconsciente, não é? Se alguma coisa correr mal, não é? Aí pode dizer-te sozinha. Opa, mas tu sentias, não é? Que... Sim, e tu tens, para já tinha aquela parte da minha família lá em baixo que sabia exatamente onde é que eu estava. Ok. Pá, tínhamos sempre amigos nas várias cidades, porque também trabalhavam com o turismo. Pois, tu não eras só uma turista por lá a ir ver uma lojinha de tapetes, sim, não é? Sim. Sim. Já conhecia também um pouco a mentalidade, Ok. a polícia lá, se estiveres a conduzir. Eles são super exigentes com o limite de velocidade, portanto, Ok. às vezes as pessoas dizem, sim, porque a polícia rouba. Eu disse, pá, se tu cumpris os limites de velocidade, ela não te manda parar, não é? Se não te mandar parar, se tu tiveres cumprido primeiro, eles não te mandam parar. E depois, ou pagas a multa, que é o valor real, que é para aí 40 ou 50 euros agora, ou dás a notinha ao polícia, porque isso acontece. Mas sim. não é só lá, claro, isso acontece. Sim. Não sei se cá Certo. acontece, mas se calhar até cá... Sim. Não sei se cá acontece, mas... Mas 120 na autoestrada é 120, não é 120. Depois eu fui multada, o senhor que nos ia levar o driver para o deserto, também fomos multados. Sim. Também. Tipo, cidades é 50 e 50, fora é 60 e 60, tipo, tens que cumprir. É para cumprir. É para cumprir, sim. Mas eu ainda hei de lá voltar. Porque eu tinha medo de ir beber um chá à tarde. Eu estive sempre em desconforto lá. Até porque tu, na Muito altura, estranho. hoje Marrocos seguramente será bem diferente do Marrocos que eu deixei. Mas tu sendo turista, homem ou mulher, tu és sempre muito protegido. Ok? E quando tu chegas, imagina, a polícia sabe sempre onde tu vais. Lembra-te daqueles papéis que tu preenchias de hotel para hotel? No fundo há uma rede invisível onde sabe sempre onde é que estão os turistas. Inclusive se fores sozinho, não é? Há sempre alguém que sabe, que liga. E, portanto, há um grande cuidado, porque parte da economia daquele país é o turismo. Sim. Então, imagina, se tu vais a um restaurante e tiveres uma intoxicação alimentar, as primeiras coisas que te dizem é vai à polícia e faz uma queixa, porque esse restaurante tem que ser, não é bonito. Notificado. Sim, qualquer coisa, sim. E depois, quando tu voltaste, porquê? Olha, eu voltei porque a relação acabou. Terminou. Faz sentido. E cheguei sem saber muito bem o que é que ia fazer da minha vida, não é? É quase como se eu tivesse chegado a 1.0, em que tinha todas as possibilidades, mas sabia que trabalhar com o turismo já não era o que eu queria fazer, não é? Ou seja, no fundo queria limpar ou apaziguar no sentido de resolver essa parte da minha vida, não é? Passar para a próxima. Então, de alguma maneira, havia aqui uma necessidade de o que é que eu vou fazer a seguir, não é? Portanto, o jornalismo... Anos? 30? Já 30, sim. Então eu fui aos 28, que na astrologia chama-se o primeiro retorno de Saturno, que é normalmente nos 28, 30 anos, que é normalmente a primeira etapa de maturidade da tua vida, ok? É quando tu fazes alguma transformação. Se toda a gente pensar o que é que fez pelos 28, 30 anos, vai sentir que há... do IVE, aos 29. Sim. Que há giro. Um clique. Ok. Há um clique para assumir-te, porque Saturno fala sobre a autoridade e até essa altura, de alguma maneira, a autoridade ainda não somos nós, então é como se tu tivesses mesmo que assumir a autoridade. Uma afirmação. E fazeres as escolhas, sim. Portanto, eu regressei em dezembro de 2016, eu tinha 35. E depois? Olha, então, primeira coisa que eu fiz, não é? Tu vens sem saber, completamente destruturada, não é? De uma realidade paralela máxima. Sim, sim. Tanto que para mim era sempre muito difícil estar lá e ter o mesmo contacto com as minhas amigas de cá, não é? Porque eu não conseguia estar lá com a cabeça cá e eu não conseguia estar cá com a cabeça lá, ou seja, era quase mesmo como fizesse Tinha de haver um corte, não é? Uma mudança de chip. Eu dizia sempre, há uma mudança. Outra realidade. Sim. É que não tem nada a ver. Não estavas em Barcelona. Não, é mesmo por tudo, não é? Pela cultura, pela dificuldade, por tudo aquilo, não é? Porque a gente tem dentro de nós uma série de coisas que são dados adquiridos, coisas inatas.
e não são, não é? Eu vivia, durante o dia não havia luz, era painel solar até a ver, depois quando não havia luz, à noite era gerador, a água vinha do poço, então, ou seja, é outra cena. Sim. Mas pronto, depois vim, o que é que eu fiz? Peguei nas 2 sementes que eu tinha, que de alguma forma vinham comigo do deserto, que era o quê? Yoga e a astrologia. Portanto, primeira coisa, fui me inscrever num curso de yoga, em aulas de yoga e depois no curso de astrologia. E depois a minha professora de yoga disse-me: Paulo, sempre tens que ir fazer o curso porque o teu corpo fala. E eu hoje percebo o que é que ela quis dizer, não é? Hoje, não é? Nós, quando estamos daquele lado, o vosso corpo fala connosco, eu consigo perceber uma série de coisas através do corpo. E eu disse: estás maluco, eu nunca vou dar aulas, não é? Porque eu comecei no deserto a fazer com uma texana, como é que ela se chama? Epá, ela é super gira, tem um cão, não me lembro agora, pode ser que eu me lembre depois, que foi uma amiga minha que me disse, e eu comecei a fazer as aulas assim. Ela tem programas de 30 dias e eu comecei a fazer. Portanto, eu nunca tinha feito uma aula... Mas presencial lá? Ela é uma pessoa... Não. Online? Online, no YouTube, gratuito. Ok. Assim, uma coisa mesmo... Portanto, a primeira aula de yoga que eu faço na minha vida foi aos 35 anos, com essa professora. Mesmo, sim. Pronto, e a partir daí a vida começou-se a abrir para outro caminho completamente diferente. Eu achava que tu eras psicóloga. Também tenho... Mas tu tens terapeuta... Sim, transpessoal, sim. Exatamente. Psicologia transpessoal. Sim, pai. Sim, tu já tinhas isso em ti. Eu já tinha isso em mim. Então tu tinhas, basicamente, quem acredita que não, tu tinhas de ir lá a Marrocos para voltar e para depois a vida... Porque senão hoje eu ainda estaria no mesmo lugar, possivelmente, ainda estaria na Marketeer. Feliz ou não, nunca se vai saber. Assim, frustrada ou feliz, nunca se vai saber. Não, certamente seria satisfeita, porque eu não consigo ficar nas situações e nos lugares muito tempo. Muito tempo. A minha carta astrológica mostra isso. E depois tu foste tirar o curso para ser professora. É assim? De yoga? Sim. Ok. Tirei com o Jean-Pierre de Oliveira e depois tirei outros cursos e eu sinto que o yoga foi uma forma de eu, primeiro, ter consciência do corpo, do físico, da matéria, aceitação também, no body shaming do corpo, sabes? Porque nós vivemos tão num mundo da mente, não é? E tão lá atrás no que se passou, não é? Que é aquilo que se chama depressão, ou então tão à frente, que é na ansiedade, não é? Que nunca estamos aqui e agora, não é? Então, acho que essa foi a primeira aprendizagem do yoga de, olha, vem cá abaixo, enraiza, vem para o corpo. E através do corpo começar a perceber uma série de processos meus também, não é? Porque esta coisa de ir ativando, não é? Como a gente faz e vai ativando e abrindo portas e chaves dentro de nós também, não é? Que às vezes dá uma trabalheira descomunal. Dá sempre. Mas o que vem a seguir é sempre o melhor, não é? Sim. E eu acho que quem acompanha o teu podcast, não é? Super mágico observar, não é? A Mafalda começou e a Mafalda que é hoje. Pois no podcast já dá para perceber. Muito. Que giro. Pois, também já tem 2 anos. Talvez sim, até... Sim. Até quando tu estás bem e quando tu não estás bem. Nota-se perfeitamente. É super visível. Tu percebes... Pois, para quem vai ouvindo já consegue... Sim, como outros que eu ouço também consigo perceber. Sim. Este hoje estava triste ou qualquer coisa assim. Não é? Esse é um processo de empenho contigo, não é? Sim. Da corrida, de o que quer que seja que estás e a tu fazer. Tu corrias em Marrocos? Corria. No deserto? Mas eu detesto correr. Mas no deserto? Sim. Ao lado das pistas dos carros. Ok. Depois, quando já estava pró, já subia às cristas da duna, tipo, intensificava treino. Sim, hoje esquece. E o que é que tu estavas a dizer há bocadinho quando eu cheguei aqui, que é a corrida, o surf e o yoga, é o quê? Sim. Já me esqueci. Não, que são 3 esportes muito interligados, não é? Porque existem vários tipos de yoga, não é? Mental, de observação, de respiração. No fundo, todos têm o mesmo objetivo, que é, de alguma maneira, tomarmos conta da nossa mente. Ou seja, perceber que somos um corpo
holístico, não é? Que é um corpo físico, é um corpo energético, não é? Tomar também cada vez mais responsabilidade pela minha energia, pela minha vibração, a energia com que eu chego a determinado espaço, eu impacto o espaço, eu impacto as pessoas, isso é super importante também. E às vezes nós estamos esquecidos e estamos sempre a apontar o dedo para fora, e o dedo deve estar sempre virado para nós, sim. Portanto, essa integração de corpo físico, energia, emoções, não é? Mente, não é? A cena de a mente gera um pensamento gera uma emoção gera um estado de espírito, não é? E se tu não estiveres a observar-te e a ganhar perspectiva sobre a tua própria mente e a observação da tua própria observação, não é? Tu estás só no teu loop mental, não é? Estás só aqui. Então quem está a comandar a tua vida? Não és tu, não é? É a mente, não é? E a mente é só uma parte, uma ferramenta super importante, abençoada, não é? Mas temos mais. Sim. Temos mais e temos que usar todos. Aquilo que tu dizes nas aulas de observar a nossa mente de fora e às vezes ainda outro dia estava a conversar com a Mariana sobre isso, que ela diz que não é de início, eu acho que nem gostava tanto, era a parte que eu gostava menos da aula porque é o mais difícil e nos causa inicial. Sim, desconforto. Mas conforme a prática, vamos tendo mais prática e fazendo mais, não é assim tão mau e depois até já toca no bom. Sim. Porque já conseguimos... É super difícil. Sim, até alargar e decidir o que é que... Não é? Fazer aqui uma introspeção rápida e ver-nos de fora, eu acho que isso é difícil, mas é bom. Depois quando... Sim, eu já tive pessoas que me disseram: Susana, eu não consigo fazer a aula. Mas porquê? Por causa da parte inicial? Por causa dos olhos fechados na parte inicial. Porque nós também ainda vimos da agitação. Sim. Aí é super... Tu não estás habituada a estar contigo. Sim. Estás sem estímulos exteriores, não é? Não é? As aulas têm 1h30, não é? Mas a primeira parte são 15 minutos. É 15 minutos, parece mais. Depois tens o aquecimento, mas aquela primeira parte, sentado, só o sentado, não é? Pernas cruzadas no chão, só isto, coluna, não é? Em silêncio. Contigo, na observação, observares a forma como respiras, como é que está a tua coluna, não é? Tudo isto é super desconfortável inicialmente. É verdade. Com o tempo, aprendes a gostar. A ideia é que tu consigas fazer isto durante o dia, na tua vida, não é? Parar, respirar, estar contigo, porque sem isso... E ao ritmo dos dias de hoje, não é? Dos anos 20, 21, 22, 23, cada vez mais precisamos, não é? Pode ser o yoga, pode ser a corrida, qualquer coisa sem ser... Tem que te dar isso. Sim, sem ser... Não se deve dizer estes termos, mas a esquizofrenia do dia-a-dia, que andamos todos malucos, não é? Tudo a correr atrás do prejuízo. Por isso é que eu te pedi no início, vamos só fechar os olhos e respirar, porque no fundo é também centrar. Chamar o nosso espírito, olha, estou aqui, agora vou fazer isto. Isso mesmo. Sim. Isso mesmo. Depois, vieste abrir este espaço. Depois. Cursos, Assim, cursos. Abri o Dharma em julho de 2018. 18, portanto vai fazer este ano 5 anos. Portanto, foi praticamente na altura que terminei a formação do curso de Yoga e na altura eu abri este espaço porque conhecia várias pessoas que faziam coisas diferentes e eu tenho um Sol em Aquário, portanto a minha ideia é sempre do grupo, do coletivo, agregar, colaborar. Sim. Então pensei, ok, vou abrir um espaço, aulas de yoga, astrologia, reiki, tarô, uma série de coisas que possam despertar alguma coisa dentro das pessoas, que lhes possam dar ferramentas, porque para mim é muito importante empoderar as pessoas, dar ferramentas, não é tornar as pessoas dependentes. Então essa foi sempre a base, a linha, a espinha vertebral do Dharma. E depois percebi que as coisas não funcionavam porque a vida me estava a puxar para eu também puxar mais de mim, não é? Então fui fazendo outras coisas, fui tirando outros cursos e todo o trabalho que eu fui fazendo comigo eu vim trazendo para aqui, ou seja, no fundo é como se fosse uma extensão. Tu vais aprender para depois dar às pessoas. Vou fazer comigo. Sim. Ou seja, é o meu processo de descoberta, de individuação, de observação, de tomada de consciência que depois está aqui no Dharma Flow, porque ele é flow, no Dharma Flow. Não é só Dharma, é Dharma Flow. Sim. E portanto, no fundo, eu digo sempre que foi o meu primeiro bebê, porque
veio de um lugar de dor, não é? Também, não é? E levou-me a outro lugar, não é? E a vida está sempre neste fluxo, não é? E eu tento sempre olhar para as coisas dessa maneira, bora lá, deixa ver o que é que eu posso aprender com isto, qual é a mensagem, não é? Qual é o diamante que está ali escondido, não é? Para poder avançar para outro lugar de mim mesma. Isso é bem bonito. E tu passas aqui a vida, não é? Passo aqui a vida como? Tu vens dar as aulas, sim. Depois a astrologia também aqui. E outras coisas. No consultório, sim, a leitura de registros acásticos. Os registros, sim. E às vezes, quando dou as aulas não, as consultas de astrologia, porque também dou aulas de astrologia, mas quando dou as consultas de astrologia, às vezes há necessidade de fazer um acompanhamento, não é? Se tu estiveres num lugar muito dark, tens que... Não fazes só a consulta e adeus? Não. Ok. Sabes que eu, quando fiz a consulta contigo, eu já te disse isto, foi muito parecido a ir à psicóloga. Sim. Noutro contexto, ela fala uma linguagem, tu falas outra, mas é uma descoberta sobre nós próprios à mesma, e entramos ali em lugares de aceitação. Eu saí mais em paz com uma outra coisinha. Agora acho que a astrologia é mesmo, acho mesmo que é difícil. Tu disseste-me coisas, fluiu, e eu cheguei a casa e o Ivan perguntou, então, não sei dizer nada. Lembro-me rindo tanto. E ele disse, mas tu foste gastar dinheiro e tu não sabes dizer uma coisa. Eu não sei. E isto está aqui, isto fez-me sentido. Foi dinheiro bem gasto. Mas sim, eu não consigo verbalizar nem explicar ao outro o que é que tu me disseste. Porque acho que é mesmo complexo, não é? Sim, mas isso para mim é bom, porque significa que não ficou na mente. Não ficou a mente a trabalhar na informação. Então, significa que a alma agarrou, viu o que precisava de ver para o momento, e isso fica agora a trabalhar a outros níveis. E uma outra coisa que tu me disseste, eu hoje em dia tenho presente. Não estou sempre a pensar, mas se calhar... E possivelmente em situações no futuro, não é? É normal que te venha, olha, espera... Sim. Lembro-me disto. Sim. Ou isto faz sentido com isto, não é? Não sou assim tão maluca. É a Lua. É a Lua. Sim. Foi doido. A Lua. E vamos falar, estamos em Mercúrio retrógrado. Estamos em Mercúrio retrógrado. Gado. Retrógrado. Estamos a gravar isto a 2 de maio, que é um dia lindíssimo. Sim. Posso fazer uma confissão? Sim. Ok. É muito giro, porque eu olho sempre, normalmente, não é? Todos os dias olho para o meu mapa, olho para os trânsitos de dia para ver como é que estão os trânsitos, o que é que a vida está a pedir de mim, que desafios ou que oportunidades, janelas se abrem, não é? No fundo é como estava a dizer a Mafalda, como se olhássemos para o tempo, não é? Para ver como é que está o tempo. Ver o que é que vem aí? Eu olho para os planetas. Isso é muito giro. Faço isso sempre nas consultas. Isso diz muito quando... O dia que a pessoa vai fazer a consulta, de acordo com o mapa dela, vejo sempre os trânsitos, não é? Fizemos isso. Fizemos. Isso dá-me logo uma linha do que é que a pessoa vai tratar, curar, sanar. E em que mude, se calhar, não é? Nem tanto o que é que a alma precisa de receber, não é? Ok. Porque se tu escolhes um dia em particular, então a energia com que tu vens receber essa informação sim. também conecta, não é? As coisas estão sempre encaixadas, sincronizadas. Então, estava a dizer que tu nasceste, não é, com o Sol em conjunção ao Mercúrio. E hoje nos céus nós temos o Sol em conjunção ao Mercúrio, não é? Então, para mim isto é poesia pura, não é? São aquelas coincidências que não são. Sim, isso é muito giro. Salvo erro, o teu Mercúrio está direto, não está retrógrado, já não me lembro. Já não me lembro. Eu não guardo. Não mas sei que quando nós tivemos a consulta, que eu também tinha desmarcado, não sei porquê, e marquei para um dia, para uma semana em que eu também tinha psicólogo, e era assim uma semana, ainda bem que vieste fazer isto esta semana. Sim. E não foi se calhar há 6 dias atrás. Isso Sim. É muito interessante. E nós somos muito ingratos com o Mercúrio retrógrado, porque também é um bocado do Instagram e da net, as fotografias que aparecem, o Mercúrio está, tudo vai correr mal. Não necessariamente, e pode ser uma altura boa. Sim, eu gosto sempre de olhar para o Mercúrio retrógrado como um bom tempo para reorganizar. Tudo o que se passa com os planetas lá em cima está-se a passar com os planetas no nosso mapa, não é?
Portanto, onde eu tenho Mercúrio no meu mapa, vai também, de alguma maneira, influenciar a forma como eu vivo o Mercúrio retrógrado no momento. Portanto, Mercúrio retrograda por ano 3 a 4 vezes, portanto, é de alguma forma até um acontecimento comum, digamos assim. Sim. Talvez por isso é que também seja tão falado, porque acontece muitas vezes. Portanto, é sempre bom para reorganizarmos, reajustarmos a nossa vida aos vários níveis, não é? Porque estava a ouvir o teu podcast da semana passada e falavas na questão de tirar as coisas todas dos armários, organizar, e tem tudo a ver com essa energia. Portanto, pôr a vida em ordem, não é? Obriga-nos a parar. Senão estamos sempre nessa correria mental. Não pensar em nada e pensar... E Mercúrio diz, olha, vou dar aqui esta complicação, vais perder este voo, vais assim aqui, para parares e pensar na tua vida. Reorganizar, não é? Sim. Porque se a gente viver desconectados com os ciclos da Terra ou do céu, tu estás só a viver uma vida da 3D, não é uma vida real, não é? Isso é que é o verdadeiro Matrix, não é? Porque estás completamente aliada de onde tu vieste, não é? Sim. Nós temos imensa coisa para nos distrair, imensa coisa com que nos entreter. Então onde é que está o essencial? Tens razão. Não é? Está tudo virado para fora. Por isso é que há esta coisa sempre muito de pôr o dedo no outro, que o outro fez. Não, vem para dentro, ok. O outro só serve de canal para te mostrar algo que está dentro de ti. Pois é. Nós falava nisso com a Sandra, que estava aqui antes de chegares, porque houve uma situação e eu tive que lhe dizer, pá, olha, fiquei super incomodada, fiquei mesmo incomodada, fiquei triste. Mas não é contigo. Tu foste apenas o canal para mostrar algo que eu precisava de ver e de olhar de outro lugar. E de acolher também, está tudo bem, não é? Porque noutra altura eu não teria conversado com ela, eu não teria dito isto e isso teria ficado dentro de mim a remoer. Sim. Então, Mercúrio retrógrado também é bom para repensarmos estas coisas, estas dinâmicas. Ressignificar histórias antigas da nossa narrativa. Para além... Com Mercúrio retrógrado está também Marte, neste momento está em Caranguejo. Portanto, há aqui Marte é o deus da guerra. Caranguejo é nutrição, é mãe, é emoção. Então o deus da guerra não gosta de estar em nutrição, não é? Portanto, há aqui uma energia ativa, Marte rege Carneiro, que é o primeiro signo do zodíaco, que é o que desperta para a vida, o que rasga o ventre da mãe, o que vai, o que não pensa duas vezes, não é? Porque tem que ir, tem que fazer, tem que concretizar-se. Porque sem ele não existe vida. Então, quando Marte está em Carneiro, é obrigado a sentir. Então, de alguma maneira, nós, nestas últimas semanas, temos todos estado a obrigar a sentir de um lugar que não nos é confortável de sentir e ter que lidar com emoções. Okay? Mercúrio está retrógrado, é uma boa altura para eu lidar com estas emoções, talvez olhar para situações passadas que eu vivi e ressignificá-las de outro lugar. Dar outras legendas, não é? Tu uma vez Isso disseste mesmo. isso. Sim. Porque eu não sou a vítima. Aquilo só acontece o que pode acontecer. Ok? E o que acontece é sempre o melhor, seja qual for a leitura que a gente possa dar no momento, em perspectiva, mais à frente a gente consegue perceber isso. Então, é transformar isso de um lugar de aproveitar este tempo para, ok, sim, posso ter atrasos, posso ter complicações, posso ter que... A máquina pode variar. Pode variar. Posso ter que assinar um contrato e ter que ler 30 mil vezes para não me escapar nenhum pormenor. Se calhar tenho que passar a informação do computador para um disco externo para não perder tudo. Ou então, se perder, pá, ainda bem, porque aquela informação já não faz parte. Tu levaste um upgrade e precisas de criar nova informação sobre ti. Então, Sim. percebes? É como se, de repente... tivesse estas 3 semanas de Mercúrio retrógrado para lidares com coisas que normalmente não tens tempo. Organizar as fotografias dos miúdos, fazer álbuns, mandar imprimir fotografias. Tirar os talheres da cozinha e limpar tudo. Dar roupa, pôr roupa. Sim. Isso é muito giro, sim. Não, então há um fluxo energético que ajuda desse lado e que é maravilhoso. E para ti há signos bons e maus ou não? Não. A questão é, nós temos os 12 signos em nós, não é? Portanto, pois, quando tu dizes, sou um sol, sim, és um sol. Então, e o ascendente, e a lua, e Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, não é? Onde é que está isso tudo, não é? Porque tu és único, coisa. Não é? És uma chave muito especial que tem determinadas coisas. Então, e cada planeta, porque os signos têm uma energia,
mas são os planetas que vão pôr essa energia em ação. Ok? Sem os planetas não há ação, não há movimento. Não é? São eles que se movem lá em cima e que nunca param. Não é? Então, cada signo e cada planeta tem uma proposta diferente para nós, tem um nível de aprendizagem. Não é? Eu falei de Carneiro, que é o primeiro, é a aprendizagem de eu sou. Na segunda é eu tenho um corpo, eu tenho valores. No terceiro signo, que é Gêmeos, fala sobre a minha mente, a minha capacidade de aprender, de comunicar, de fazer pontos. Na 4, que é Caranguejo, fala sobre a minha capacidade de sentir. Ok? Na 5, na minha capacidade, naquilo que me torna único, especial e criativo neste mundo, que é Leão. Em Virgem, que é o sexto signo, eu faço a aprendizagem de ok, eu sou única, criativa e especial, mas afinal há mais leões nesta selva, não é? Então são todos. Então deixa-me lá olhar para isto num aspecto mais pequeno e perceber dentro de mim o que qual é o pormenor que realmente me torna especial, não é? Porque a Virgem tem este senso muito de organizar, de separar o trigo do joio, não é? Então precisa deste olhar, desta definição, para depois chegarmos à balança e falarmos sobre relações, parcerias, espelhos, o que é que o outro me devolve sobre mim, não é? E aquilo que o outro me devolve sobre mim, eu venho para dentro e faço um processo escorpiónico, vou às minhas entranhas, não é? E quando falas de signos, geralmente dizem de escorpião, sim, escorpião te obriga a ir lá ao fundo, àquilo que tu não queres ver, à sombra, ao inconsciente, para depois poderes sair para Sagitário e de repente descobrires que os horizontes são mais abertos e que não é só isto. Há também algo que é superior a ti, não é só o homem, não é? O centauro com a seta a apontar para o céu. De repente tu percebes que há uma conexão a algo divino que está lá acima. Para chegares então a encarnar e aí atinges um grau de maturidade. Ok, eu já sei quem sou, fiz 10 aprendizagens de Carneiro a Capricórnio e estou no meu nível de maturidade. Para nesse nível de maturidade sobre ti mesmo chegares a Aquário e fazeres a distribuição daquilo que tu aprendeste sobre ti para o coletivo, para a humanidade, para os outros. Para em Peixes, que é a última experiência, eu entregar. Peixe é onde nós vimos e para onde nós vamos. Portanto, é tudo uma indefinição, não há limites, não é? Falávamos nisso no retiro, a cena dos peixes, sabia muito essa energia. Então, os 12 signos são super importantes. Portanto, para mim não há bom nem mau, é o que é. E aproveitar quando o Sol transita por esses signos, aproveitar que o Sol é essa energia para direcionar e potenciar isso para a nossa vida fluir, não é? Não estarmos distraídos, não é? Às vezes E às vezes não é só estar distraído, porque imagina, não é? Quando se faz o retorno solar, tu vês qual é a proposta desse ano, não é? E tu queres investir o ano todo no teu trabalho, na tua carreira, mas é um ano para cuidares da família. Então tu tiveste um ano a lutar, em esforço, para investir 365 dias na tua carreira, e até no teu pode trabalho. correr super bem, não é? Normalmente mas teria fluído, a vida teria fluído de outra forma. Não, porque não está para viveres isso. Então, pode eventualmente dar certo numa ou noutra coisa, mas a energia não está porque e a pessoa está em esforço e sente isso, não é? Mesmo. Pois. E quantos de nós estamos em esforço a lutar para... Sim. E às vezes nem sabemos porquê, não é? Pois. Porque devíamos mandar-te uma mensagem e perguntar como é que estão as merdas, Sana? Não. Hoje é para fazer o quê? Faz o teu trabalho. Pois é. Porque tem muito a ver, porque se tu parares, não é? Esta questão de parar, respirar, observar, vai-te logo ajudar. Não é? Sim. Aquilo que falávamos também de vim gravar o podcast, fui correr, é como se já tivesse feito meia consulta. E é verdade. Sim. É verdade. No teu caso em particular é super assertivo. Isso para mim, tu teres dito isso para mim foi bolas. Estás lá, sabes? Estás consciente de ti. E é só isso. É estar consciente de mim. E tu acreditas em Deus? Ou tu és budista? Tu acreditas no quê? Epá, que rei de pergunta. Não podemos falar do lado da Dalai Lama, não é? Não, agora não teve nada bem. Sim, sabes que astrologicamente há um trânsito que é Saturno em Peixes que fala sobre tudo aquilo que são estruturas religiosas ou gurus ou... Os intocáveis, não é? Sim, ou seja, se tu não caminhares na tua verdade, walk your talk, a coisa começa a desmoronar, não é? Porque
é aquilo que falávamos inicialmente, de eu estou a apregoar uma coisa, mas se eu não o cumpro, se eu não o pratico, isso vai ruir, não é? E depois as coisas começam a tornar-se mais visíveis. Mas não entrando por aí. Em que é que eu acredito? Olha, eu acredito em algo superior a nós. Não sabes o nome? Não Porque sei. o yoga está muito ligado ao budismo. Não, mentira. Médio. Não, o yoga é uma filosofia, uma prática que vem do hinduísmo, Ok. Pois, mas que não necessariamente. não tem a ver, ou seja, vem antes. Ok. A história de Buda aparece naquilo que são os escritos, os Vedas, as histórias dos deuses, não é? Ganesha, Shiva, Brahma, Atma, vêm todos nas escrituras, que são chamadas os Vedas. Mas são como se fossem histórias de ensinamento daquilo que deve ser o nosso lugar, a nossa forma de pensar. Ok? Portanto, são muito ligados ao yoga. Tens também a Ayurveda, porque é medicina tradicional indiana? Sim, é mesmo no sentido de tu poderes pôr no teu corpo tudo aquilo que só comerias. Portanto, não há botox, amigas. Não é? Tudo o mais natural possível. Isso mesmo. No sentido de prevenir, de longevidade, de bem-estar, não no sentido de tratar, não, no sentido de prevenir, e da tal conexão entre o corpo e as emoções, não é? A saúde, as emoções, tudo. Não é? Às vezes, quando eu vejo um corpo muito rígido, as costas estão muito rígidas, eu sei que aquela pessoa é muito rígida com ela e com a vida. E isso são pesos que nós carregamos que não são nossos. Isso é transversal a toda a gente. O que é que tu queres dizer com pesos que nós carregamos que não são nossos? Não, imagina, as pessoas... imagina, pessoas muito tensas, porque já um PT há muitos anos me disse aqui que isto era muita ansiedade, ele não disse são coisas que não são tuas, mas que são pesos que... A forma como nós lidamos com a vida, não é? Ok. A forma como nós lidamos com a vida, como cuidamos de nós, amor próprio, não é? Mas pode ser a forma como tu encaras, não é? A tua perspectiva sobre, por exemplo, estou a pensar na relação de nós com os nossos pais, não é? Se eu acho que sou maior que o meu pai e que a minha mãe, que eu é que sei, eu estou-lhes a tirar o lugar, não é? O mérito, o lugar. Não é mérito, sim. É o lugar, no sentido de eles é que devem cuidar de mim. E eu estou a dizer, não é assim, não é? Então, essa sou eu! Eu sei. Eu acho que somos todos, não é? Somos todos um bocadinho. Todos temos isso. Temos de ter calma, sim. Sim. Mas isso às vezes no sentido de, se calhar desde pequenos fomos obrigados a ter uma postura que nos fez assumir mais responsabilidades do que aquelas que eram as nossas no lugar de filho. Pronto. Mas isso quer dizer, é a vida, não é? Sim. A questão é tu tomares consciência disso em determinada altura da tua vida e fazeres diferente, não é? Porque temos sempre espaço aceitar e apaziguar as coisas, sim. Para começar a fazer diferente, não é? Tu és um exemplo disso. Sim. Então não é Deus, não é Buda, é algo superior. É algo superior. Que não se vê. Sim. Que está por aí. Mas que se sente. Sim. E eu sinto muito. Mas tu és muito espiritual. Tu és, não és? Não és? O que é ser espiritual, pá? Eu fico um bocado cheia de... O que é ser espiritual? Se disseres, assim... sou conectada. Sim, talvez seja isso, ok. Sim. Acredito que nada acontece. Mais leve, menos material, mais, sabes? Eu acho que tu és especial e diferente, há pessoas assim. Não, epá, acho mesmo. Não sei, sentes uma energia. Não te sei explicar. Eu já te disse, eu às vezes gosto de vir fazer aula, pá, adoro o yoga, adoro tudo, mas eu às vezes gostava de vir só conversar contigo, porque há pessoas assim. Sim. Tu transmites uma calma. Não sei explicar. Epá, sim, também, né, faço sempre muito trabalho comigo, não é? Nunca... Pois.
nunca estou parada, não é? Estou sempre, de alguma maneira, a investir em mim, no sentido de... Porque também sinto, não é? Tu abres uma porta para qualquer que seja, não é? Tu sentes isso com as corridas, não é? Começaste a correr para uma coisa, agora estás a correr para outra, não é? Há um abrir, não é? No fundo é também uma descoberta da tua capacidade, dos teus limites, uma forma de entrares em contato contigo. E quando eu comecei este processo pessoal, houve sempre portas que se foram abrindo e a vida vai-te mostrando. E é como se, quando nós estamos em silêncio connosco, há sempre um lugar de receber informação, um senso de, ok, é por aqui, estou a sentir. Em vez de deixar que seja a mente ao comando. Então, se calhar, é mais isso que tu sentes, talvez. Não é? Mas tu não gritas quando discutes, tu gritas. É pá, porque eu acho que tu tens uma serenidade mesmo que é um bocadinho para além de... Mas olha que também, quando me passo, também me passo. Fixe, claro que sim, claro que sou humana. Tenho todos os defeitos e as qualidades de toda a gente. Sim. Ando murro na mesa, também ando a nutrir, a cuidar e a amar a minha relação com a minha mãe há muitos anos. De vez em quando ainda nos passamos. Tu fazes terapia, não? Faço terapia. Neste momento não faço a terapia tradicional, faço outras coisas, sim. É importante, mas não é? Sim, sempre. Ou seja, não parar de... Até porque este trabalho que fazemos é sempre super exigente, não é? Como é que eu hei de explicar? Tu só podes dar aos outros aquilo que tu dás a ti própria. Então, se tu não fizeres esse processo contigo, se tu não tiveres vivido determinadas coisas, tu não vais conseguir compreendê-las, não vais conseguir empatizar com o outro, não é? Portanto, no meu próprio processo de descoberta das minhas dores, das minhas feridas, dos meus traumas, naquilo que eu fui atraindo para a minha vida, eu vou também abrindo espaço para as pessoas que vão chegando até mim, não é? Cuidar, tratar determinadas coisas, não é? Porque vai-se abrindo uma porta que vai ressoando com outro tipo de energia. E não dá para fechar, tens de estar sempre, continuamente a cuidar de ti. Não dá para fechar esse canal, não é? Não dá. Olha, agora acabei, vou-me embora. É verdade. Não dá. E agora, nós já falámos assim na consulta da astrologia e temos de acabar com o retiro, que eu não sei que horas são, mas preciso de falar disso ainda, que eu estou a ressacar. No retiro. Imagina, nós já falámos várias vezes, ao de leve, destas coisas dos nossos pais, não é do peso, pronto, olha, do que foi, que, como diz a psicologia, não é? Nas consultas, e isso acho que é mesmo transversal a toda a gente que eu tenho falado, os nossos maiores traumas, a maior parte vem da nossa infância, e é fixe quando nós chegamos a um sítio em que podemos não esquecer, mas está tudo em paz, desculpamos os nossos pais e aceitamos que eles fizeram o que eles sabiam, não é? O melhor que eles tinham naquela altura. E então, tu quando és mãe, tu pensas nisso? Claro. Eu às vezes penso nisso e eu acho que sou uma mãe fixe, pronto, até estou ali acima da média. O que é que eu estou a fazer que os está a traumatizar? Não devo ter noção. E já fiz merdas que eu disse, nunca vou discutir em frente aos meus filhos. Já mandei a passar com o Ivan na cozinha por causa de merdas. E nós vamos bater em tudo, não é em tudo, mas em muitas coisas que dizemos que não vou traumatizar os meus filhos. Sim, eu nunca farei isto. Não. Pumba. E depois estava lá. Como é que é esse teu lado? De mãe, deixar de ser só filha para ser mãe e isso. Tudo. Isso. Ok, olha, desde que a Vitória quando nasceu eu estava a olhar para o relógio, não é? Para ver a hora exata do nascimento, sim. Pois claro. Não é? Pronto, portanto, mapa astral logo, não Tu é? fizeste na hora, estavas a ter contração. Sim, pois foi logo porque é muito identificativo da história, não é? Da história que nós trazemos para esta vida. Tu também sabes, e também já falámos, que eu acredito que somos nós que escolhemos os nossos pais, não é? Portanto, ao escolher os nossos pais, nós vamos escolher os pais que nos podem dar as feridas exatas, não é? As 5 feridas que falámos no retiro, não é? Portanto,
todos nós temos as feridas, elas estão mais ou menos ativadas de acordo com a infância que nós tivemos, não é? E ao longo da vida elas vão se ativando, nunca se curam, podem se cicatrizando, mas no fundo elas acabam por ser motor de transformação de nós mesmos. Portanto, dito isto, os nossos pais foram perfeitos, nós chegámos aqui a este lugar, somos saudáveis, temos todos os membros. Sim, sim, sim. Pais fizeram um ótimo trabalho. Não é? Pois é. Sim. A questão é que, e mais uma vez volto na questão dos dedos de virar para fora, não é? Nós passamos aqui uma fase, não é, de culpabilização dos pais, não é? E sim, mas não também, não é? Porque, sim, mas calma, não é? Sim, é verdade. Porque, e especialmente depois de ser mãe, não é? Esta coisa de, isto é super difícil, não é? E a imagem que eu tinha era que a minha mãe era uma super mulher, portanto ela tinha que responder a esse arquétipo de super mulher. Eu esqueci-me que a minha mãe era uma mulher primeiro, era esposa, tinha uma vida, trabalhava e para além disso eu também existi. Pois é. Que é agora todas as coisas que eu me vejo a lutar dentro de mim, não é? Que é como é que eu faço esta gestão de tempo e de espaço, não é? Isso é aquilo que quando estou quero estar por inteiro. Isso mesmo. Claro. Então, obviamente isto ajudou-me a olhar para a relação com a minha mãe de outro lugar. E melhorou, mas ainda tenho as minhas lutas também. Ok. E aquela coisa de ela sabe exatamente ativar os teus botões, é... Para o bom e para o mal. É incrível, é incrível. E nesse momento, o trabalho que eu tenho vindo a fazer é respira e sorri, não é? Porque tu já sabes, tu já reconheces, em vez de responder, de atacar reagir, ou contra-atacar, sim. Como é que eu consigo, não é? Há alguém que diz, achas que estás tão iluminado, vai passar uma semana à casa dos teus pais. Para ver quão iluminado tu estás, não é? Que é um bocadinho isso, é verdade, não é? É verdade, sim. Portanto, sim, obviamente, quando olho para a Vitória e quando penso no trabalho que estou a fazer, tenho aqui... E claro, sim, tenho dúvidas e eu vou tentando, faço sempre o melhor que posso a cada momento. Tento não pensar nessa questão a longo prazo, tipo, estou... Onde é que eu estou aqui a traumatizar esta criança? Sim, claro. Porque também acredito, não é? Isto também é geracional, não é? Os nossos pais... Bom, nós temos aqui um decalagem de idade. Tens bastante mais nova que eu. 38 este ano. Já fizeste? Não, vou fazer. 42. Sim, um bocadinho. Porque aquilo que eu sinto é que na nossa geração, os nossos pais, para eles foi super importante que nós tivéssemos uma casa, que tivéssemos o que vestir, que fôssemos para a faculdade, que estudássemos, não é? Foi o que muitos deles não tiveram, a geração deles. Pronto. Sim. E a nossa geração já vem com assegurar, isso. Sim. Pronto. Esta parte de espiritualidade ou de autoconsciência, a minha mãe também, ela separou-se aos 40 anos e ela, no momento da separação, do divórcio dela, ela começou a ler imenso e fazer coisas e eu tinha uns 10, 12 anos na altura e comecei a acompanhá-la e eu acho que isso também ficou dessa altura. Ok. Reiki, Hare Krishna, uma série de coisas que foram ficando, não é? Que me foi aberto ou abrindo aqui... as perspectivas. Sim, ou ficou coisas dentro de mim. Pronto. E eu acho que a geração dos nossos filhos já vem com isto tudo assim de mão dada, não é? Portanto, eles vão dar outro pulo para outro lugar. E, portanto, nesse lugar, quando olharem para trás, vai ser sempre insuficiente aquilo que nós não vamos ter para lhes dar, não é? Eles vão dizer, os nossos pais só se preocupavam com o biológico e deixavam-nos fazer tudo. Porque agora isto é tão diferente, não é? Sim. A água, isto, aquilo, não é? Sim. Não lactose, não, sei lá, o que for, não é? Não sei, olha, tento não criar ansiedade e tento viver cada dia. Obviamente há uma questão de longevidade, não é? Mas... fluindo, não é? Eu dei por mim a pensar no futuro e dei por mim a ficar bloqueada, não é? Porque se eu pensar como é que eu vou ter capacidade de gerar este ser, de criar este ser durante os próximos
20 anos. Sim. Como é que vais estar o mundo daqui a 20 anos, não é? E de repente, tipo, É verdade. não é? Mas aí estou em ansiedade, estou a viver Não vale a pena. num futuro que pode nem sequer existir. É verdade. Portanto, Tens toda a aqui e razão. agora, aqui e agora, aqui e agora. Normalmente há, sempre que me vejo Aqui e agora. mais perdida nos meus pensamentos, ou estou a fazer qualquer coisa e cai-me das mãos, não é? Não estou presente, não é? Então há uma música que me vem sempre à cabeça, que é presença aqui, a hora, em tudo o que hago. Então, sempre que saio, estou na mente, há esta música dentro de mim para me ancorar novamente à terra. Tipo, anda cá. Não. Claro que isto obriga-te a estar sempre a fazer trabalho, não é? Pois é. Dá trabalho. Dá sim. trabalho, sim, não é? Por isso é que eu sinto que também tenho essa exigência nas aulas de yoga, não é? Estou sempre a exigir muito, porque há uma questão de foco, de presença, que se estiveres conectado, não dá, não é? Precisamos estar em nós e connosco, na maior parte do tempo, não é? Retiros. Já fizemos o retiro. Sim, foi muito bom. Porquê é que se lembraram disso? Olha, eu estava meio doente e a Joana viu-me aquela música do I Am My Healing. Que ninguém ouviu. Não, muito bom. Eu disse, a música? Não, eu estou aqui por ti. Está bem, ok. Mas a letra... Mas tem que... A música é bem bonita, fogo, sim. A letra da música, Até... não é a música, é a letra da música. E cada vez que se ouve é diferente. Sim. Às vezes há vontade de chorar, outras vezes não, é muito engraçado. Eu continuo a pôr e devolve-me sempre coisas diferentes e é como se fosse indicando caminhos. Pá, eu ouvi a música e de repente na minha cabeça começou-se a formar o retiro, não é? Porque o retiro estava todo com... Vamos ver primeiro onde é que dói, logo, a abrir. Quem é que são? Quem é que és? Porquê é que estás aqui, não é? Ai, pá, sim. Eu depois entramos com as feridas, não é? Sim. De forma muito inconsciente escolho, não é? Para perceberes, não é? Porque aquilo que fizemos chama-se movimentos da alma, não é? O nosso inconsciente a mostrar-nos aquilo que a minha mente não me mostra. Nós não sabemos bem porquê, mas faz sentido e há um porquê, não é? Sim. E no fundo é o teu inconsciente, não é? Que vai sempre direcionando a tua vida e no fundo é, olha, está aqui, é visível. E pronto, e a partir daí dar ferramentas e formas para tu poderes ir explorando e no fundo lidar com isso da melhor forma, não é? Vocês gostaram de fazer? Muito. Foi mesmo fixe. Foi muito fluido. Pois, não foi nada tenso, das pessoas não eram amigas, não é? Havia pessoas Sim, isso faz parte, não é? Mas foi profundo no sentido daquilo que se trabalhou-se, mas não foi... Pá, foi muito fluido. E vai haver outro. Olha, não sei. Outubro, vamos ver se é no feriado. É outubro. Não, no feriado acho que não é, até porque o feriado é quinta-feira. É quinta. Dia 5 de outubro. Mas estamos a ver as disponibilidades com o espaço. Vai ser no mesmo espaço, tudo correr bem. Sim, na Quinta dos Raposeiros. Porque nos sentimos completamente acolhidas. A comida maravilhosa. A comida, meu Deus do céu. Mesmo. Como é que é possível aquela comida maravilhosa? Mesmo, muito boa aquela comida. Ando fã do... Quem julga comer vegan ou vegan é sem graça, pá, aquilo era maravilhoso. Um molho super simples de levedura de cerveja com azeite. Estou super fã. Sim. E depois fui ler aquilo, e aquilo tem imenso ferro, a ácido fólico. E pensei, claro, não é? Aquilo é a levedura nutricional que se chama, ou é de cerveja levedura de cerveja mesmo. De cerveja. Não é fácil de encontrar, eu só consigo encontrar celeiro. Nem no celeiro. No Intermarché. Ok. Passa a produção. Mandem cá! Mandem para cá! Cerveja para casa de uma fala. Ok, levedura de cerveja. Eu até achava que era nutricional com azeite, depois é um molho para a salada. Maravilhoso. Às vezes ponho só levedura em cima. Ok, para trincar, até na sopa. Sim. Para trincar, para... E depois ponho o azeite. Porque a levedura é ótimo. Sim. Mesmo, muito bom. E neste novo retiro, neste próximo retiro,
E é aberta a toda a gente? É sempre aberta a toda a gente. Pois, eu fiquei com essa ideia. Não é preciso ser pessoas que venham cá ao yoga e ao pilates da Joana. Não, é aberto a toda a gente. É aberto a toda a gente, até porque havia o Francisco, não é? Nunca tinha feito. Sim. Super importante naquele grupo, a ancorar ali a energia. Era o único senhor. Sim. Mas sim, não é preciso, é preciso querer estar contigo. Em vez de coração aberto para aquilo que a gente tiver para devolver. Achei muito bonito, não é? A gente fez o programa, mas convidávamos a não vos entregar o programa para vocês serem... Para ser uma surpresa. É uma surpresa. É para tirar o controle, não é? Porque se eu souber que agora vou fazer isto, sim. já fico a pensar, não, mas o que é que isto vai dizer sobre mim? Mas se eu tiver que falar sobre mim, o que é que eu vou dizer? Então, não sais da mente. Sim. E ali deixa-te ir. A outra Mafalda disse-me que eu podia falar disto num episódio, a outra Mafalda, porque eu mandei-lhe uma mensagem que às tantas é meio maluco, nós não nos conhecemos de lado nenhum e estamos ali a falar um bocadinho da nossa vida e a experienciar coisas, e ela disse uma coisa que me tocou, que ela depois até chorou de não ter sido uma filha planeada. Pronto, podia estar cá ou não, está cá. Pronto, mas não foi planeada, e a gravidez, e eu fiquei mesmo perturbada com aquilo. Desejada. Exatamente. Foi super forte esse momento. E eu acho que quando uma pessoa depois às tantas tem filhos, eu até estou arrepiada, tu pensas nas merdas de outra maneira, não sei. Sim. E aquilo bateu-me e ainda andou ali numas semanas. Sim. Eu nem era bem vontade de chorar, mas eu lembrava-me dela e pensava, se isto pode ser duro ou não, mas pronto. E até lhe mandei uma mensagem a dizer, pode falar disto no podcast um dia? Ela disse, estás à vontade, e trocámos uns áudios. E às tantas é meio maluco. Não nos conhecemos, estamos ali num retiro e uma coisa que outra pessoa me diz que não tem nada a ver comigo, mas tem um impacto em mim e... Porra, pá, não é? Aquilo é, não sei, também é outra dimensão, estar assim no retiro, não fazia ideia. Não sei se está muito na moda agora, há uns anos acho que teve os retiros, toda a gente fazia. Agora acho que não está. Nossa, eu acho que vejo ainda muita coisa, não sei. Tá, mas não sei, mas epá, é fora, sim, sabes, não é uma coisa nada de vim fazer o retiro, estou aqui super trend, não é? Não, pelo menos este não foi, não sei como é que são os outros. Não é essa a ideia. Estar que ali, seja super... Depois estamos a levar chapadões a toda a hora, acho eu, emocionais. Sim. Pá, nós não nos atraímos por acaso, não é? Portanto, aquele grupo foi formado, há uma energia do grupo, não é? E, portanto, cada um de vocês, ou cada um de nós, está sempre conectado com o outro através de alguma coisa. Seja através de nós, seja através daqueles que vieram antes de nós, pela nossa história familiar, não é? Há sempre coisas que vão ressoar dentro de nós e coisas, mais uma vez, que estão no nosso inconsciente, que nós ainda não vimos, que ainda não era perceptível, de repente está aqui, olha, e eu também tenho isto dentro de mim. E de repente, olha, ok, vou ter que olhar para isto. E às vezes até parece que tínhamos de estar com certas... Eu senti isso com a Ana Tércia, por exemplo, que eu tinha de ir ali àquele retiro, até para ela me dizer uma ou outra coisa que foi importante ouvir. Isso é muito interessante. Foi giro, porque vocês estavam naquilo que, não é? Na astrologia fala-se de eixos, não é? Cada signo tem o seu oposto complementar, que se complementa, não é? E vocês estavam muito nesse eixo, não é? Vocês estavam muito... O que uma tinha em excesso, a outra tinha em déficit. O que a outra tinha em excesso, a outra tinha em déficit. Portanto, era super importante esse contacto entre vocês. Muito giro. Para poderem encontrar o caminho do meio. Porque, idealmente... É verdade. Isso é a filosofia do Tao. Se quiseres ver uma boa religião, essa. Tao. Que é o Tao. O caminho do meio. Que é, nós vivemos num mundo dual. Nós somos seres duais, não é? Eu não sou só luz, eu tenho sombra, não é? Quando tu dizes, és calma, sim, sou calma, mas eu também tenho o outro lado, tenho o outro extremo. E também tenho reações erradas e não é? Não, tu és uma pessoa, sim. Sou uma pessoa, não é? Sim. E é super importante, e esqueci-me o que é dizer com isto, da Mafalda, da Ana Tércia, do espelho, do eixo. Então, que é super importante esta coisa de assumir esta dualidade dentro de nós, primeiro, que é, eu não sou feito só de luz, eu também sou sombra. E nas sombras é normalmente onde reside o meu maior poder, no sentido de olhar para elas e de perceber, espera, eu tenho isto aqui também, não é? Isto também é útil para isto ou para aquilo. Assumir esta dualidade e não estar não só num lado nem no outro. Agarrar os dois, com a esquerda e com a direita.
Com a esquerda eu recebo, com a direita eu dou. Isto é a postura de Buda. Ok? É super importante. E isso vem muito do taoísmo. Vou ler sobre isso. Não é? É super interessante. Vai-te abrir aí, dá mais coisas dentro de ti. É super mesmo. Pronto, é super bonito. Está bem. Acabou. Não é? Acho que acabamos sim, bem. sim. Sim. Sim, venham a dar-me a flow conhecer esta pessoa. Obrigada. Sim, obrigada eu.